Losartana. Para que serve esse medicamento? O que ele faz no corpo? Quais são os efeitos colaterais? Quais pacientes não podem tomar a losartana? E quais pacientes realmente devem tomar losartana? Se você quer saber um pouco mais sobre esse medicamento tão utilizado por muitas pessoas, fica até o final do vídeo. Meu nome é Christian Morato, eu sou médico e você está assistindo mais um vídeo aqui do meu canal. Se você não quiser perder mais nenhum conteúdo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, dessa forma o YouTube continua te avisando sempre que eu postar vídeo novo. Não se esquece também de deixar o seu comentário e curtir ali embaixo dizendo o que você achou do vídeo. A losartana é um medicamento muito utilizado principalmente pelos pacientes que têm a pressão elevada, porque a losartana é um medicamento de um grupo chamado bloqueadores de receptores de angiotensina, ou melhor dizendo, BRA. Para você entender o que é isso, eu vou explicar de um jeito muito fácil. Lá no nosso sangue existem vários tipos de substâncias que ficam percorrendo e viajando pelo sangue. E existe uma chamada angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela é formada através de um processo muito complexo, que demora um pouquinho para formar ela, mas que acaba formando essa substância. O nome desse processo é sistema renina-angiotensina-aldosterona. Para eu não demorar muito nesse vídeo e ficar enrolando para falar da losartana, se você quiser saber como funciona esse sistema renina-angiotensina-aldosterona, tem duas formas. Você pode assistir um vídeo que eu falei sobre esse sistema, clicando nesse card que está aqui em cima. Dessa forma você vai entender detalhadamente o que é esse sistema. Aviso já para os profissionais da saúde que me seguem, a gente tem a obrigação de saber o que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Já os pacientes não precisam saber, né? Quem precisa dominar isso aí somos nós da área da saúde. Ou você também pode, como segunda opção, conferir um post que eu fiz lá no meu Instagram falando desse sistema de um jeito mais fácil, né? Eu, inclusive, associei essas substâncias com pessoas, né? Para facilitar o entendimento. Você pode conferir esse post do Instagram clicando no link que está na descrição do meu vídeo. Resumidamente, a angiotensina 2 é uma substância que costuma contrair os vasos sanguíneos. Ela costuma apertar os vasos. Quando ela aperta os vasos, isso significa que o sangue encontra mais resistência para passar por um órgão. E quando o sangue encontra muita resistência, a pressão aumenta. É igual pegar, por exemplo, uma mangueira e eu começar a apertar a mangueira. Quando eu faço isso, a água que está ali dentro sai com mais pressão. É a mesma coisa que acontece dentro do nosso vaso sanguíneo. A nossa pressão aumenta. Por isso, se a gente bloquear a ação dessa angiotensina, usando um BRA, que é um bloqueador de receptor de angiotensina, o nosso vaso vai dilatar, a resistência vai diminuir e a pressão também vai diminuir. É por isso que esses medicamentos, como a losartana, conseguem diminuir a pressão arterial, porque eles vão dilatar melhor o calibre dos vasos sanguíneos. E tem outro efeito da losartana, além de fazer esse efeito na pressão arterial, que também é de diminuir um pouquinho mais a nossa coagulação. Isso mesmo, a losartana ela consegue atuar em umas substâncias que estão no nosso corpo chamados tromboxanos. Na verdade, ela consegue bloquear os receptores de tromboxanos. E os tromboxanos A2, eles servem para ajudar na coagulação. Então, se a losartana bloqueia a função deles, a coagulação vai dar uma diminuída, vai dar uma atenuada, que significa diminuir. Se a gente consegue atenuar, então, essa coagulação, o sangue não coagula muito. E isso, para paciente que é hipertenso, é bom, porque a gente justamente tem medo de um paciente hipertenso acabar tendo uma coagulação, uma trombose, que vai formar um êmbolo, vai ir até o coração e vai gerar um infarto. Então, esse efeito da losartana é legal para esse tipo de paciente. Tá, mas quem pode tomar losartana? Quais são as indicações? Como nós já comentamos, os hipertensos. Inclusive, a losartana é uma das primeiras drogas que a gente costuma passar para paciente hipertenso. Existem 3 tipos de medicamentos que a gente passa para paciente hipertenso logo de cara quando a gente precisa passar medicamento. Ou são os IECAs, como o enalapril, ou então os BRA, como o caso da losartana, ou então um diurético, como a hidroclorotiazida, que é um tipo de diurético de primeira opção para tratamento. Outras indicações que a gente pode passar a losartana são para pacientes com insuficiência cardíaca, para paciente com nefropatia diabética, que é aquele paciente que tem diabetes e já está complicando, está machucando o rim dele, e por causa dessa lesão renal, a gente pode passar a losartana para evitar com que essa lesão acabe aumentando. A gente também
pode passar a losartana como profilaxia para AVC, ou seja, evitando o AVC naquela pessoa que tem alto risco de acidente vascular cerebral. E outra indicação de losartana é o paciente com hipertensão portal, que é aquele paciente que tem o aumento da pressão em um sistema porta, que é um sistema da circulação relacionado ao intestino e ao fígado. Normalmente esse tipo de hipertensão aparece naqueles pacientes que consumiram muita cerveja por muito tempo da vida deles e entraram num quadro de cirrose, ou até mesmo naqueles pacientes que tiveram um grau grave de hepatite, como é o caso da hepatite C, alguns também na hepatite B, e isso acabou levando o paciente a virar um paciente com cirrose, e essa cirrose acabou levando ao aumento da pressão na região portal, que é aquela região, como eu falei, entre o fígado e o intestino. E quando a gente fala de dosagem da losartana, a gente pode usar a losartana entre 25 a 100 mg por dia, dividida ali em uma ou duas doses. Então, por exemplo, se o paciente está tomando losartana de 25, ele pode estar tomando a losartana uma vez ao dia. Se ele está tomando a losartana de 50 mg, talvez está dividido, né? Ele toma ali 7 horas da manhã e 7 horas da tardezinha à noite. Então a gente costuma dividir. E 100 mg é a dose máxima da losartana. Lembrando que a losartana, ela não tem aquela interação com alimentos, né? Que às vezes a gente costuma ver em alguns remédios. Então não tem mudança nenhuma se a pessoa tomar com o estômago vazio ou se a pessoa tomar depois de ter comido alguma coisa. Isso não altera em nada o efeito do medicamento. E quais são os efeitos colaterais da losartana? Bom, pessoal, ela não é um medicamento que diminui a pressão, então um dos efeitos colaterais que a gente mais vê é paciente com hipotensão, ou seja, a pressão dele cai bastante. Isso significa que a gente tem que tomar cuidado com um paciente que começa a referir ali para o médico que ele está começando a sentir tontura, que ele toma medicamento e se sente meio fraco. A gente tem que pedir para o paciente aferir a pressão em casa para ver se a pressão dele não está caindo depois do uso da losartana. Outro efeito colateral é a oligúria, que significa diminuição da produção de urina. O paciente ele pode referir que ele está urinando menos do que o normal. É uma coisa que a gente tem que ficar de olho, por isso é importante ver como está a função do rim desse paciente. Outro efeito colateral que pode aparecer é a hiperpotassemia, o aumento muito exagerado do nível de potássio no sangue. Isso acontece principalmente naqueles pacientes que estão tomando losartana e têm doença renal crônica, ou então estão suplementando potássio, ou até mesmo aqueles pacientes que estão usando um medicamento poupador de potássio, como a espironolactona. É um tipo de medicamento que faz você produzir mais urina, mas aquela sua urina não tem quase nada de potássio, porque ele mantém todo o potássio dentro do seu sangue. Então, nesses casos, o aumento de potássio pode aparecer. Lembrando que o aumento muito alto de potássio é indesejado, porque pode trazer complicações graves para o coração. Agora, aumentos leves não são muito preocupantes, mas é sempre bom levar isso em consideração. Outro efeito que pode aparecer é a hiponatremia, que é a diminuição de sódio no sangue. Pessoal, eu já falei sobre isso algumas vezes aqui no canal, mas eu quero que vocês entendam de um jeito bem simples. Olha só, lembra da angiotensina 2 que nós comentamos lá atrás? Pois bem, se você foi ver o post no Instagram ou se você foi ver outro vídeo falando desse sistema, a angiotensina 2 ela consegue ativar outra substância numa glândula que a gente tem em cima do rim, chamada glândula suprarrenal, e o nome dessa substância é aldosterona. Tanto a aldosterona quanto a angiotensina 2, elas conseguem fazer uma coisa muito importante no rim, que é absorver sódio e eliminar potássio. Veja bem, essas duas substâncias estão sendo bloqueadas pela losartana. Logo, a gente não consegue reabsorver sódio, a gente elimina sódio pela urina. Por isso que a gente fica com falta de sódio no sangue. E a gente também não consegue eliminar potássio. Logo, o potássio acaba acumulando no nosso sangue. Por isso que o paciente pode ter aquela hiperpotassemia que eu comentei. Outros efeitos que podem aparecer é o paciente reclamar de alergia, urticária, então o paciente reclama que está coçando a pele dele. Pode ter também alopecia, que é a queda do cabelo. Ele percebe principalmente na região aqui distal, a região mais lateral da sobrancelha, que começa a ter uma queda. Então o paciente ele percebe isso aí, ou o cabelo dele pode cair um pouquinho. E outros efeitos colaterais, só que são mais raros de aparecer, são função hepática anormal, hepatite em alguns pacientes, ou seja, não é o vírus que está inflamando o fígado, mas sim o medicamento que pode estar dando uma certa inflamação no fígado. O paciente pode ter leucopenia, que é a diminuição
diminuição de células brancas. Dentro delas pode ser várias células, pode ser neutropenia, agranulocitose, então tem vários tipos de células que podem diminuir. O paciente ele pode ter plaquetopenia também. Em alguns casos tem umas púrpuras que podem aparecer, como a púrpura de Renox-Schönlein, né, que é um tipo de púrpura que aparece ali na pele. E além disso, o paciente pode sofrer de vasculite. Lembrando que esses últimos aqui são mais raros, tá, pessoal? Não é que todo paciente que está tomando losartana pode ter. Às vezes eu recebo comentários aqui no canal e às vezes os pacientes também falam que ficaram com muito medo de um remédio porque olharam a bula e perceberam um monte de efeito colateral. Pessoal, isso existe em todo remédio. Se você for olhar a aspirina, você vai ver que a aspirina tem um monte de efeito colateral. Se você for olhar o omeprazol, que é para protetor gástrico, né, que você usa ali para, enfim, tratar algumas patologias, como por exemplo a gastrite, você percebe que tem um monte de efeito colateral. Realmente, os medicamentos têm efeitos colaterais. Só que isso não significa que você vai ter todos. Me diz quantas vezes ali na sua vida você tomou um remédio e teve um efeito colateral. Eu mesmo já tenho 29 anos e eu não lembro de ter tomado um medicamento e ter sofrido de efeito colateral, além de ter um pouquinho de sonolência quando eu tomo medicamento para alergia, porque às vezes eu sofro bastante de alergia. Então, é raro você ter esses efeitos colaterais mais graves, como eu falei ali, né, hepatite, alteração na função do fígado ou diminuição de células de defesa. São coisas raras, mas que os laboratórios são obrigados a relatar na bula, porque são coisas que foram encontradas em poucos pacientes testados. E muito importante, falando agora de contraindicação. Pacientes gestantes não podem tomar losartana, porque tem um efeito teratogênico, ou seja, é muito perigoso para o bebê. Não pode tomar losartana. Se você está suspeitando de gravidez e você toma losartana, vai rápido para o médico, vai fazer um teste ali de gravidez na farmácia para você ver se você está grávida. E se você descobriu que está grávida, está tomando losartana, vai para o hospital ou vai conversar com o seu médico numa consulta para ele poder trocar o seu medicamento. É muito importante isso, porque esse medicamento, a losartana, não pode ser consumido por grávida. E aí, se ele perceber realmente que você precisa de trocar medicamento porque você está grávida, ele vai te passar algum outro, como por exemplo, alfa-metildopa, né, que é um medicamento que as grávidas com pressão alta devem tomar. Gostou desse vídeo? Entendeu certinho o que a losartana faz no nosso corpo, os efeitos colaterais, dosagem e tal? Lembrando, esses vídeos são com o intuito de você entender o medicamento e não de você se automedicar. Eu não indico a automedicação para nenhum paciente. Se você tá com pressão alta e tá suspeitando que você tá precisando tomar ali seu remedinho, vai consultar com o seu médico. Talvez você tenha algum tipo de contraindicação ou você de repente precisa tomar algum outro medicamento que é melhor para você, então não indico você a se automedicar. Se você gostou do vídeo, não se esquece de deixar seu curtida e seu comentário ali embaixo, que são muito importantes. Antes de ir embora, eu vou deixar recomendado 2 vídeos aqui para vocês. Em um vídeo, eu comentei para vocês sobre como a gente pode reduzir a nossa pressão sem consumir medicamento, por exemplo, com alimentos ricos em potássio ou então com outra diquinha de mudança de sal. E em outro vídeo eu comentei sobre a simvastatina, como esse medicamento atua no nosso corpo. Confere ali. Não se esqueçam que conhecimento é poder e muito obrigado pela atenção. Tchau!